Bem-vindos a mais um unboxing e hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Nós vamos ver o esboço do livro, nós vamos olhar para o esboço panorâmico do livro de Mateus. É muito importante quando você abre qualquer livro para ler, sobretudo uma narrativa, como é o Evangelho de Mateus, é importante você enxergar o todo do livro. Então, se você tiver com papel e caneta ou lápis na mão, hoje a gente carrega a Bíblia só no celular, isso tem vantagens e muitas desvantagens, porque o celular não permite você folhear correndo e ver, para ver o livro como um todo. Então, quem trouxe hoje Bíblia old school vai tirar maior proveito, eu acredito. Mas você depois pode voltar a esse vídeo com uma Bíblia aberta e pode, com papel, caneta, para você enxergar de que modo Mateus, sob a orientação do Espírito, de que modo Mateus esboçou o livro dele. Quando você aprende sobre escrita, por exemplo, você vai pegar um daqueles cursos masterclass de quem ensina a escrever. Eles vão te dizer que você tem que fazer o esboço da história que você quer contar. E a partir desse esboço, nasce o seu romance, nasce a sua história. E Mateus tem um esboço. Nós já vimos uma introdução geral aos evangelhos, o propósito a que serve os evangelhos. Os evangelhos, na verdade, são uma narrativa do evangelho, uma narrativa expandida do evangelho. A vida e a obra de Jesus é a boa notícia, é o evangelho. E Mateus, Marcos, Lucas e João, portanto, eles contam para nós a história do evangelho, que envolve Jesus, seu nascimento, vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus e assim por diante. Então nós vimos isso nas duas primeiras aulas aqui do unboxing sobre Mateus, e vimos na semana passada uma introdução ao Evangelho em si. Nós mostramos que Mateus tem como propósito revelar a chegada do grande rei, Jesus Cristo. Nós falamos da autoria, nós falamos da data, da composição, do lugar, das circunstâncias em que Mateus estava, onde ele estava quando ele escreveu. Ele estava em Antioquia da Síria, aquela igreja de onde Paulo e Barnabé são enviados para a obra missionária. E falamos um pouco das características dessa obra, e eu quero te dar agora um resumo de tudo que vimos sobre Mateus, e aí a gente entra nesse esboço, e eu quero mostrar para você nesse esboço o ponto-chave de transição que Mateus nos coloca. Porque você pega uma obra como essa e lê, geralmente você não enxerga esse ponto de transição, e é muito importante em qualquer obra você enxergar o ponto de transição, principalmente se a obra é uma narração, é uma história, como nós temos aqui. Mateus escreveu para mostrar ao seu público que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus a Israel, vindo como o Rei Messias e Redentor de Israel. E porque a promessa original a Abraão incluía a promessa de que os descendentes de Abraão ou de Israel seriam uma bênção para as nações ou para os gentios, Mateus também destacou que Jesus veio para ser o Salvador do mundo, inclusive de goianos, de brasileiros. Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas Jesus é o nosso Salvador tanto quanto Ele é Salvador de Israel. Na verdade, Mateus vai nos mostrar que a igreja é o verdadeiro Israel. Ele vai falar embrionariamente, é o único evangelho que fala da igreja. Edificarei a minha igreja.
E então, esse é o povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. E como o cumprimento da intenção final de Deus, para todos os que confiam nele, Jesus é descrito como a única autoridade suprema. Ele é rei, e o rei tem autoridade suprema. Ele é também mestre, ele é profeta, ele é curador. As escrituras do Antigo Testamento o profetizaram e Jesus cumpriu isso. Mas Mateus viveu no tempo da igreja após a morte e ressurreição salvadoras de Jesus. Então, Mateus também observou que Jesus faz parte, ou a igreja faz parte da intenção de Deus, como eu coloquei. Então, eu quero mostrar para você o livro, o esboço. Vamos ver como é que Mateus contou essa história para nós. Como é que Mateus registrou eventos selecionados da vida e do ministério de Jesus para confirmar a uma audiência inicialmente predominantemente judaica e também composta de gentios. Como que ele fez para confirmar que Jesus é realmente o Messias, o Rei prometido, e como ele fez para explicar o programa do reino de Deus através da igreja para as nações. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você enxergue as 5 grandes divisões de Mateus. Do capítulo 1 ao capítulo 4, verso 16, você tem a primeira parte. Capítulo 1 até o 4, verso 16, é a preparação do rei. Aí nessa primeira parte do livro, é como se fosse a introdução do livro, é o rei que chegou e que está sendo preparado. Você tem o nascimento e a infância de Jesus, e você tem a preparação dele para o ministério. Eu vou voltar nesse ponto, mas eu quero que você enxergue o primeiro grande ponto do Evangelho de Mateus. É do capítulo 1, verso 1, até o 4, verso 16. Mateus quer que a gente enxergue que o rei chegou e está sendo preparado para o seu ministério. A segunda parte do Evangelho é o rei indo a público. A publicidade do rei, capítulo 4, verso 17, até o capítulo 16, versículo 20. E aí dentro desse trecho, que nós vamos examinar daqui a pouco, Jesus vai começar o seu ministério público, ele vai ensinar sobre discipulado, ele vai manifestar a autoridade dele, ele vai falar do ministério dos discípulos, ele vai mostrar, Mateus vai mostrar as reações ao ministério público de Jesus. Nós vamos ter as parábolas de Jesus, nós vamos ter as reações aos ensinos e as parábolas de Jesus. Então, a primeira parte, até o capítulo 4, verso 16, a preparação do rei. A segunda parte, do capítulo 4, verso 17, até o 16, verso 20, a publicidade do rei. E em terceiro lugar, terceiro ponto, a privacidade do rei, capítulo 16, de 21 até o 18, verso 35. Depois de todas as reações contra ele, Jesus se retira para a privacidade, e é quando Jesus vai ensinar sobre a sua missão, Jesus vai ensinar sobre as relações entre os discípulos, porque começou a haver intriga entre eles, e Jesus tem que solucionar mesmo que uma intriga velada, como a gente vai ver, e aí Jesus precisou solucionar esse problema interno. Ele precisou, portanto, ensinar mais sobre a missão dele para os discípulos, e ele precisou resolver alguns conflitos relacionados ao orgulho, ao ciúme, que estava começando a existir entre eles. Então, nós temos a preparação do rei, a publicidade do rei, em terceiro lugar, a privacidade do rei, em quarto lugar, a peregrinação do rei. Do capítulo 19, versículo 1,
até o 25, verso 46, a peregrinação do rei. Jesus vai seguir para Jerusalém. Ele vai fazer a sua última peregrinação. Ele vai ensinar no caminho para Jerusalém. Nós vamos ter esse ensino, iniciando no verso 1 do capítulo 19. Ele vai chegar a Jerusalém no capítulo 21. Ele vai ser confrontado em Jerusalém, capítulo 21, a partir do verso 23. E ele vai ensinar sobre o futuro, é o sermão escatológico de Jesus, capítulo 24, verso 1, até o final do capítulo 25. É a peregrinação do rei, é Jesus indo e chegando a Jerusalém, as primeiras reações e o ensino dele. E a última parte, a quinta parte, a paixão do rei, vai ser do capítulo 26, verso 1, até o final do Evangelho de Mateus. É a preparação de Jesus para a paixão, no capítulo 26, é a prisão e o julgamento de Jesus, é a crucificação de Jesus, é o sepultamento de Jesus, é a ressurreição de Jesus e a grande comissão. 5 partes. Há quem divida em mais partes, mas parece ser essa divisão em 5 partes do Evangelho a mais precisa, até porque é como se Mateus quisesse escrever o Pentateuco do Novo Testamento. E aí ele vai mostrar a preparação do rei, ele vai mostrar a publicidade do rei, ele vai mostrar a privacidade do rei, ele vai mostrar a peregrinação do rei, ele vai mostrar a paixão do rei. Então, esse é o esboço maior que Mateus faz do Evangelho. Agora, vamos mergulhar um pouco em cada uma dessas partes, e é muito bom, e agora que vai fazer bem para você, se você puder ir caminhando com a sua Bíblia, seja na forma física ou no celular, mas de novo, eu preferiria que você estivesse com a Bíblia física, se não hoje, depois volte a esse estudo, e enxergue, marque na sua Bíblia, veja, isso... E se você conseguir ver isso, quando você sentar para ler por você mesmo esse Evangelho, vai ser muito mais fácil para você. Muito mais fácil para você. A preparação do rei, capítulo 1, verso 1 até o 4, verso 16. A primeira coisa que Mateus mostra para nós é o nascimento e a infância de Jesus. Capítulo 1, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. E aí você vai ter a genealogia, que nós vamos estudar, da próxima vez que a gente vier para o unboxing de Mateus. Eu vou me dedicar no próximo estudo, especificamente a apenas o estudo, ou o unboxing da genealogia. Essa genealogia tem muito a nos dizer, a gente não enxerga, porque a gente não é judeu ávido, digamos, à genealogia. Para nós ela não tem muito valor. Hoje, recentemente, é que as pessoas estão mais procurando conhecer sua ascendência, mas isso para poder tirar passaporte de português, de italiano, é muito mais para ter benefícios na Europa do que vontade de conhecer sua história de verdade. Mas para o judeu isso sempre foi muito importante, genealogia. Você vai ver genealogias no Antigo Testamento em diversos pontos-chave da história de Israel. Esdras, 1 Crônicas. Por quê? Porque é quando Israel volta do cativeiro babilônico. Quais foram as linhagens que sobreviveram ao cativeiro, quais foram as linhagens que chegaram de fato a Jerusalém depois do cativeiro. E por que era importante se manter as linhagens? Porque eles aguardavam o descendente de Davi, que viria para reinar sobre o povo. Então essa genealogia, como veremos, é a forma de Mateus mostrar que Deus é fiel à sua palavra, dentre outras coisas. Jesus nasce a partir do verso 18 do capítulo 1, eu estou sem uma Bíblia aqui, alguém me empresta a sua, Marcos,
para eu ir mostrando aqui. Obrigado. Você vê aí no capítulo 2, no capítulo 1, verso 18, depois da genealogia, você tem o nascimento de Jesus Cristo, é aquele relato que deixa José incomodado, né? Você tem no capítulo 2 a visita dos sábios do Oriente. Eles vão chegar, e é muito significativa essa visita, porque são gentios. Veja, quem são os magos do Oriente? São gentios. Gentios vindo adorar ao rei de Israel. É muito interessante você ver que na narrativa de Mateus, os primeiros a quererem ver Jesus, o rei que nasceu, o rei prometido, são sábios do Oriente, são gentios. E aí eles procuram, né, por isso, eles vão até as autoridades de Jerusalém. Herodes fica incomodado com essa história. Como nasceu um rei dos judeus? Pronto, vai começar uma revolução aqui, debaixo do meu governo. O imperador de Roma, César, vai ficar bravo com isso, vai me depor daqui, eu vou perder meu cargo. E aí José, Maria e o menino Jesus precisam fugir para o Egito. O que te faz lembrar do Antigo Testamento? O povo de Deus, eles lá com Jacó, não é? E José, eles vão passar um tempo no Egito. Então Jesus é esse que está indo agora, fugindo para o Egito com seu pai e a sua mãe. Então esse é o nascimento e a infância de Jesus. Depois você tem a preparação para o ministério, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Olha o capítulo 3, versículo 1, leia comigo. Naqueles dias, depois que Jesus voltou, né? Olha o verso 23 do capítulo 2, olha como termina. A família de Jesus volta do Egito, vai morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Então ele volta do Egito, vai morar em Nazaré, e a preparação para o ministério dele começa no capítulo 3, verso 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É ele que é aquele que viria para preparar caminho para o ministério de Jesus. No capítulo 4, Jesus vai ser tentado no deserto. É o Espírito de Deus quem leva ele para o deserto para ser tentado. É outra imagem importante para Israel. Por quê? Porque quem que levou Israel para o deserto quando eles saem do Egito? Quem levou? Você lembra quem levou? Deus. Lembra que o povo reclamava? O povo dizia: Moisés, você tirou a gente do Egito para colocar a gente nesse deserto e a gente morrer aqui. Não tinha túmulos lá no Egito para a gente morrer lá. Então o Espírito de Deus, olha a importância de você saber teologia bíblica para você não espiritualizar os textos, alegorizar os textos. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, porque foi Deus mesmo quem levou Israel para o deserto. E Jesus é tentado no deserto, assim como os hebreus foram tentados no deserto. Qual foi a tentação dos hebreus? Eles não tinham o que comer, não tinham o que beber. Qual é a primeira tentação de Jesus? Transformar a pedra em pão. A tentação, a outra tentação é provar o Senhor seu Deus. Pula daí, ele vai cuidar de você, e aí Jesus responde. E é interessante porque todas as respostas de Jesus ao diabo no capítulo 4, nós vamos ver isso, são respostas retiradas do livro de Deuteronômio, que era o livro do povo de Israel no deserto. Então, eles são tentados a colocar Deus à prova. E o que Israel mais fez no deserto, quando o povo estava sendo tentado?
Foi tentar Deus, foi tentar a bondade de Deus, a providência de Deus. Outra tentação de Jesus o diabo tenta ele a se prostrar diante dele e o adorar. O que o povo de Israel fez no deserto? Se prostrou diante do bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro, na esperança de ter alguma coisa. Veja, então tudo na tentação de Jesus guarda relação com as tentações que o povo sofreu no deserto, mas o povo lá no deserto falhou. Tanto que eles ficaram 40 anos vagando. Mas Jesus não. Jesus não falhou. Aí você veja no verso 16, de que modo que termina essa primeira parte, a preparação do rei. Verso 16. O povo vivia na escuridão. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. E aí vem o ministério público de Jesus. Olha o verso 17, a publicidade do rei. É a segunda parte, começa no capítulo 4, verso 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Está aqui um exemplo claro de como às vezes capítulos e versículos nos atrapalham. Porque seria muito bom que o capítulo 5 ou um capítulo 5 estivesse aqui no verso 17. Porque é onde começa o ministério público de Jesus. Por que razão eles dividiram o texto anos, séculos depois, eu não vou saber te dizer, mas na verdade o ministério, a preparação de Jesus termina no capítulo 4, 16, e a publicidade dele começa no capítulo 4, 17. Verso 17, Jesus inicia, a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. E qual é a mensagem de Jesus? Olha o que ele chega dizendo, quando ele vem a público. Qual é a primeira coisa que Jesus diz quando ele vem a público para um povo que vivia em trevas, na escuridão, em todo tipo de pobreza física, moral, espiritual? Qual é a primeira coisa que Jesus diz? Leia para mim, verso 17. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso aqui é significativo. Essa é a coisa mais importante para Jesus. Que você se arrependa e se submeta ao rei, porque o reino dele está chegando. Essa é a mensagem. Gente, e é tudo que o mundo contemporâneo não quer: submissão a uma autoridade. Você não quer isso. Eu não quero isso, por natureza. A gente não quer isso. E Jesus está dizendo, a mensagem do reino consiste em arrepender-se e submeter-se ao reinado e ao reino dos céus, que chegou-nos em Jesus Cristo. Então é assim que Jesus começa o ministério público dele. Pergunta, você está começando uma igreja, lá na T63, esquina com 85, e aí você abre o primeiro culto, o primeiro sermão, o tema da mensagem, arrependam-se. Isso não vai encher a igreja. Não vai encher a igreja. Arrependa-se, sujeite-se a Jesus. Sujeite o que a Jesus? Ele vai começar a dizer no capítulo 5, o Sermão do Monte. O que significa arrepender e se submeter ao reino? É o Sermão do Monte. Está vendo como é importante você lendo a Bíblia assim panoramicamente? Para você enxergar a mensagem do livro. E aí, a partir de então, Jesus começa a anunciar sua mensagem, e a primeira coisa que ele diz é, arrependam-se. Aí ele vai até o fim do capítulo 4. E começa então, no capítulo 5, o ensino de Jesus sobre discipulado. O que é ser um discípulo? O que é, ou como é uma pessoa que se arrependeu e submeteu ao rei? Leia o começo aqui comigo. Capítulo 5, verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte. Por que o monte?
Ah, aí você vai ouvir de tudo na alegoria. Por que ele sobe ao monte? Por que ele se assenta? E os seus discípulos se reúnem ao seu redor, e ele começa a ensinar. Por que um monte? Deixa eu te dar uma dica, presta atenção, raciocina. O que aconteceu com Moisés quando o povo estava lá no deserto? Para onde ele foi receber a lei? No monte. Não foi no topo do monte? Jesus está subindo aqui, essa imagem de Mateus. E por que ele se assenta? Porque era assim, quando um rabino ia ensinar, ele se assentava e os seus ouvintes ficavam em pé. Imagina vocês me ouvindo 1h, 1h10, em pé, e eu sentado, bonitinho, ensinando, era assim. Então o que eles querem, o que Mateus quer te mostrar? Chegou-nos o verdadeiro Moisés. Ele sobe ao monte, ele é o mestre, ele é o profeta de quem Moisés falou, e ele começa a ensinar, e seus discípulos se reúnem ao redor dele, e ele começa a ensiná-los. Então, é isso que significa. E o que ele vai ensinar? Qual é a mensagem do reino? Passe comigo aí pelo Sermão do Monte. A primeira coisa que ele vai mostrar é o estado de alma, de espírito, de coração. As bem-aventuranças são isso. Qual é o estado do coração de quem se arrependeu e se submete a Cristo? Certo? Capítulo 5, de 3 a 12, as bem-aventuranças. Esse coração de que fala as bem-aventuranças, de que modo esse coração se revela em público? Sal da terra e luz do mundo. Aí ele vai dizer, esse coração, essa alma descrita nas bem-aventuranças, ela vem ao mundo como sal, como luz. E ele começa a ensinar sobre a lei, a partir do verso 17. E veja, e aqui há um grande engano. Há quem diga que Jesus vai dizer, olha, ou vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E aí muita gente vai dizer, está vendo? Jesus não gostava do Antigo Testamento. Não, não é isso. Ele está combatendo as interpretações equivocadas dos rabinos do Antigo Testamento. Ele diz, olha, essas interpretações estão equivocadas, eu porém vos digo. E aí ele interpreta de fato o que é a lei. E aí ele vai dizer, eu não vim para destruir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então ele está ensinando o que significa se submeter ao rei. É se agarrar a alguém pela fé que cumpriu a lei em nosso lugar. Porque a gente não consegue. Jesus, quando vai dizer que o adultério é você olhar com cobiça para uma mulher, você não precisa nem ir para a cama com o homem ou com a mulher. Olhou com cobiça, Jesus diz, é adultério no seu coração. E segundo a lei, você já estaria condenado, e eu também. Mas ele cumpriu a lei, ele não cobiçou, ele não pecou, né? Por isso que eu tenho dificuldade com aquelas interpretações que dizem que Jesus foi tentado em tudo, inclusive desejando sexo. Complicado, hein? Porque imagina, vamos devagar um pouco agora. Como que ele poderia ter desejado sexo com mulher que não era dele, ele que nunca casou? Se ele diz que só de você cobiçar a mulher de alguém, você cometeu pecado no seu coração. Está vendo como é que não é tão simples como as pessoas colocam aí? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente preenche lacunas que a Bíblia deixa. Então o que Hebreus estaria dizendo quando diz que ele foi tentado em todas as coisas? Está aí um bom estudo para você fazer. E não me pergunte pelo WhatsApp, que eu não vou responder, eu não sei direito. A gente precisaria investigar isso juntos. Mas veja que Jesus está ensinando sobre a lei, sobre vingança, etc. No capítulo 6, ele vai falar da espiritualidade do discípulo, como que ele deve orar, como que ele deve jejuar. Ele vai falar sobre a ansiedade, vai mostrar que a ansiedade tem na sua raiz a incredulidade.
Ele vai falar muito. O capítulo 6 é basicamente sobre a nossa espiritualidade, a espiritualidade de quem se submeteu ao rei e está vivendo no reino. E aí no capítulo 7, que é a conclusão do Sermão do Monte, ele vai dizer algo muito sério. Olha o capítulo 7, verso 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros. E ele vai discorrendo, ele vai falar da oração eficaz, da regra de ouro, né? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado, da porta estreita, a árvore e seus frutos, vai mostrar quem são os verdadeiros discípulos. Verso 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor estarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, houve profecias. Não expulsamos demônios em teu nome? Houve exorcismo. E não realizamos muitos milagres em teu nome? Houve curas. Mas não houve salvação, não houve regeneração. Isso aqui é assustador, gente. Isso aqui é assustador. Membros de igreja, membros até ativos, serão surpreendidos no grande dia. Que Deus te livre disso, que Deus me livre disso. E aí ele mostra que o verdadeiro discípulo, aqueles que o Senhor conhece, são os que constroem a vida sobre a rocha, praticam a palavra. Então esse é o ensino de Jesus sobre discipulado. E aí veja, olha a reação ao sermão dele, versículo 28 do capítulo 7, a conclusão do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois Jesus ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. O que significa Jesus falar com autoridade, diferente dos mestres da lei? Deixa eu te dar uma dica. Lembra no capítulo 5, quando ele fala, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Onde estava a autoridade dos fariseus? Da tradição deles, das interpretações equivocadas, da experiência deles com Deus, experiência de segunda mão com Deus. Sabe o que é experiência de segunda mão? Alguém me disse que Deus disse. Quantos crentes com experiência de segunda mão com Deus? Alguém disse que Deus disse. E Jesus diz, assim diz o Senhor, eu e o Pai somos um. Percebe? Então é muito diferente a espiritualidade de quem vive só do sermão que ouve no domingo. A espiritualidade de quem vive só dos podcasts, por mais que cristocêntricos. A espiritualidade de quem vive só de ler os grandes livros de teologia e não ter tempo com a palavra de Deus. Isso é sério. É a espiritualidade farisaica. E Jesus era diferente porque ele não dizia, alguém me disse que Deus disse. Ele dizia, assim diz o Senhor. Ele tinha a experiência dele com o Senhor. Ele e o Pai são um. E ele nos chama para essa espiritualidade. Essa é a espiritualidade do reino. Veja, nós estamos apenas sobrevoando Mateus. Imagina quando a gente mergulhar nesses textos. Então, a publicidade do rei. Jesus inicia o seu ministério público, capítulo 7, verso 17. Ele ensina sobre discipulado, que significa ser cidadão do reino, o que significa ser alguém que se arrependeu e se submeteu ao rei Jesus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. E aí, tendo ele ensinado, e veja que ele fala como quem tem autoridade, não é assim que termina o capítulo 7? Adivinha o que vem no capítulo 8? A autoridade de Jesus é manifestada. Olha o capítulo 8, verso 1. Quando Jesus desceu a encosta do monte, ele estava lá pregando o Sermão do Monte, grandes multidões o seguiram, um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se
diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. E aí ele cura. Então você vai ver curas aqui no capítulo 8. Você vai ver a autoridade de Jesus sobre enfermidades, sobre demônios, sobre tempestades. Você vai ver a autoridade de Jesus sobre o poder da natureza. A natureza não está entregue a si mesma. Os demônios não fazem o que querem. Jesus tem poder sobre eles. Quanta lição para esse movimento de exorcismo nas igrejas ditas evangélicas de hoje. Jesus cura, Jesus é reconhecido como alguém de autoridade por um oficial romano. É Mateus mostrando para nós que de fato Jesus tinha autoridade, não só pelo que falava, mas pela forma como ele agia e o poder que ele tinha para fazer o que fazia. Capítulo 9, de 35 em diante, é o ministério dos discípulos. O que Jesus vai fazer? Jesus vai começar a ser intencional com aqueles que vieram a ser chamados de apóstolos. Ele está no ministério público dele, ele está dando publicidade ao ministério dele, ele está discipulando, ele já revelou a autoridade dele. Aí ele fala: chegou a hora de eu chamar os discípulos, aqueles 12. Olha o capítulo 9, verso 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Por que ele curava todo tipo de enfermidade e doença? Revelando sua autoridade. É óbvio, gente, havia compaixão, porque olha o que diz o verso seguinte: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. E aí o que ele faz a seguir, capítulo 10, olha aí. Reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo: expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. E aí vem os 12 apóstolos. Então Jesus, nesse processo de dar publicidade ao ministério dele, ele traz agora os seus apóstolos intencionalmente para mais perto dele. E as reações ao ministério, ele começa, aí no capítulo 10, depois que ele escolhe, ele vai dizer o que significa ser enviado por Jesus, qual é o ministério, como os apóstolos deveriam exercer o ministério deles e tudo mais. Nós vamos chegar nisso quando a gente chegar a esse ponto do Evangelho, lá na frente. Aí ele começa a sofrer represália, ele vai começar a receber as reações ao ministério dele, ao que ele vem ensinando, as consequências das curas que ele realizou, dos demônios que ele expulsou, dos milagres que ele operou. As pessoas vão ficar incomodadas. João Batista começa a ficar incomodado. Olha o capítulo 11, verso 2. João Batista, que estava... Aliás, o verso 1 do capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. Eu não posso deixar de fazer um destaque. Você se lembra no capítulo 9, que ele diz, Mateus nos diz que Jesus sentiu compaixão porque viu aquela gente como ovelha que não tem pastor? Não é isso? Capítulo 10, ele chama os 12 apóstolos, ele ensina o que significa ser discípulo, apóstolo, como eles deveriam exercer o ministério. E no capítulo 11, ele mostra o que um pastor faz com ovelhas que não têm pastor. O que um pastor faz?
Lembra aquele sentimento de compaixão dele? Qual é o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas que estão sem pastor? Olha o que ele vai fazer, porque você não pode. Esse é o valor de se ler panoramicamente a Bíblia também. Porque o capítulo 9, quando diz que ele viu as ovelhas sem pastor, sentiu compaixão, fala para orar, para Deus levantar trabalhadores, vem o capítulo 10. O capítulo 10 é só um parêntese. Porque a narrativa, esse homem, esse pastor Jesus que sentiu compaixão, como ele exercia o ministério dele? Para cuidar dessas ovelhas sem pastor. Aí é o capítulo 11, verso 1. Porque o capítulo 10 é Mateus mostrando que Jesus precisou multiplicar seus esforços, trazendo os apóstolos. É a instrução de Jesus aos apóstolos, para que os apóstolos fossem e cuidassem das ovelhas sem pastor. Então o que você tem que buscar num pastor? Em primeiro lugar, aquilo que Jesus está fazendo. E olha o que ele está fazendo no verso 1 do capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, foi o capítulo 10 inteiro, ele saiu para cuidar das ovelhas, sem pastor. E o que ele fez? Ele saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. É assim que pastor cuida de ovelha. Ele vai a elas, ele as ensina a mensagem do reino. Provavelmente, trechos, repetição do próprio Sermão do Monte, pregando de novo, ensinando a mensagem do reino. E aí começam as reações, mas ficou claro isso dentro do ministério público? Qual é a grande ferramenta de Jesus para cuidar de ovelhas sem pastor, de gente que está padecendo? Ele multiplica discípulos que, como ele, sairão para ensinar. No contexto de uma igreja local, é a multiplicação de pastores ou presbíteros, que cuidam de ensinar e cuidar do rebanho. Então isso é muito importante você ver. O pastor que verdadeiramente cuida como Jesus cuidava é esse, que vai ao encontro ensinando a mensagem do reino. Por quê? Porque é bem alimentada que a ovelha deita e sossega nos pastos verdes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos. Você já ouviu dizer que a ovelha não deita enquanto ela não está com a barriga cheia? E o Salmo 23 é como se fosse uma intrigante. Espera aí, como é que a ovelha está deitada num pasto verde? Simples, ela acabou de comer, ela está bem. Ela não está apavorada, correndo de um lado para o outro, para a próxima novidade. Ela comeu, ela está satisfeita, está sobre pastos verdes. E a hora que ela quiser tem mais. A hora que ela puder, ela terá mais. É Jesus, é o pasto verde do Senhor, né? É por isso que a gente faz refugiados como a gente faz. A melhor maneira de eu cuidar de vocês, jovens ovelhas, é ensinando para vocês. É ensinando como Jesus fazia. Esse é o modelo bíblico, certo? E aí vai ter as reações, capítulo 11, verso 2, João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele ficou na dúvida, provavelmente porque ouviu dizer que Jesus ficava fugindo da multidão. Espera aí, o Senhor não é o Messias? Por que o Senhor está fugindo da multidão? E aí, gente, eu te dou umas informações para você entender. Jesus não queria ser conhecido como aquele que operava milagres apenas e curava e acalmava tempestades e expulsava demônios. Ele queria ser conhecido como Salvador, que veio para morrer no lugar do pecador e ressuscitar vitorioso.
Então aquele momento não era o momento de as pessoas dizerem: esse é o Messias, é o que cura, é o que expulsa demônio. Jesus diz: não, eu não vim só para isso. Eu vim principalmente para dar minha vida em resgate de muitos. Então o ministério público dele não estava completo, por isso ele saía fugindo do povo. Ele não queria ser aclamado como um Messias que ele não era. E aí você para ver o que as igrejas hoje fazem, elas vendem ou pregam um Messias que Jesus nunca quis ser. Jesus se escondia desse tipo de aclamação das pessoas. E João Batista ficou intrigado: que história é essa? Você está fugindo, indo... Porque não era a hora e nem o momento de ele se revelar para ser aclamado. Ele começa a aceitar a aclamação das multidões quando? Quando ele entra em Jerusalém montado num jumento. Aí sim, aí Israel já tinha categorias o bastante para lembrar das profecias e falar: ele vai ser sacrificado. Percebe? Então, qual é a melhor maneira de uma igreja glorificar Jesus? Apresentando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não quis ser conhecido como o mestre que te faz prosperar, como o cara que te cura, que tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como o Marcos me mandou hoje um recorte aí de Instagram, alguém pregando uma simulação dizendo: Jesus chora porque você não está com ele. Não tem nada disso. Ele não quer ser conhecido assim como o carente que precisa de você e que veio para cumprir seus planos maravilhosos. Ele fugia disso. João Batista viu, falou: peraí, a multidão está atrás dele e ele está escondendo. É por isso que João Batista está em crise lá na prisão. Poxa, você não veio para ser aclamado, ô Messias? Jesus: sim, mas não desse modo. Não desse modo. Ele vai responder, ele vai dizer, verso 4, ele vai responder: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Olhos estão sendo abertos para as boas novas. Era isso que o milagre... João deixa isso claro no evangelho dele, porque os milagres que João coloca é para mostrar a obra salvífica. Olhos são abertos para a mensagem que está sendo pregada. Ouvidos estão sendo abertos para a mensagem que está sendo pregada. Pessoas estão sendo curadas. Caráter, moral, salvação. É isso. Jesus está dizendo: João, sou eu o Messias, mas eu não posso virar público do jeito que você quer, porque eu não posso ser aclamado simplesmente como um exorcista, um curandeiro, um operador de milagres, um libertador político de Israel. Eu não vim para isso. Eu não vim para consertar Israel. Eu vim para salvar o verdadeiro Israel. É diferente. E é isso que ele está fazendo. As reações ao ministério dele. Capítulo 11 vai até o 12, verso 50. Ele vai sofrer discussão sobre o sábado no capítulo 12. Vão falar da fonte de poder, vão dizer que Jesus expulsa demônio por Beelzebul, pelo diabo, vão pedir sinal para ele no capítulo 12. Ele está sendo confrontado em público. E enquanto ele pôde, esse é outro ponto muito importante: Jesus não seria treteiro no YouTube. Pode observar, eu te dou base teológica para fugir de treta. Jesus não era treteiro. O quanto ele pôde fugir dos confrontos, ele fugiu. Ele não tinha necessidade de dar explicação para tudo o tempo inteiro. Que é isso que o youtuber faz. É isso que story, reels de Instagram faz. Dá resposta para tudo o tempo todo. Ele está sendo confrontado aqui, capítulo 12, e não tem jeito. Ele está dando as respostas que ele entende que tem que dar, extremamente necessárias. Diante de Pilatos, você percebeu que ele fica calado? Quando você vai ler lá em João, ele fica calado. Pilatos fala: você vai ficar mudo? Eu tenho autoridade para te soltar daqui, você não vai falar nada. Ele falou: não, espera um pouco. Essa autoridade que de fato você tem,
Quem te deu foi meu Pai. Ponto. Ele não entra em treta. Eu vou morrer na cruz, mas que fique claro o seguinte, desabafa. Ele não é de desabafo, ele não tem necessidade disso. Fuja de treteiro. Tretaria não seria um ministério de Jesus, jamais. Ele nunca criaria um ministério de treta, de ter que explicar tudo, de dar resposta para tudo em story, em YouTube, em Instagram, em podcast. Ele não está preocupado com isso. Ele está seguindo o caminho. Aí o que ele vai fazer no capítulo 13? Ele ainda está no ministério público dele, está dando publicidade ao reino dos céus. Aí ele vai ensinar as parábolas. Olha o capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. É curiosa essa imagem. Porque Moisés, ele chega diante do mar quando está tirando o povo do Egito. Ele se senta à beira-mar, ele vai contar as parábolas do reino. Um judeu, gente, lendo essas narrativas, ele tem categorias que nós não temos hoje por sermos tão analfabetos bíblicos, né? Um judeu lendo Jesus diante do mar, sentado, a multidão se juntando. No imaginário hebreu, eles conseguem ver os judeus se juntando ao redor de Moisés e bravos. E agora os egípcios estão aqui atrás, diga ao povo que marcha. Eles estão conseguindo fazer essas leituras. Por que eu digo isso? Porque, poxa, você assiste Senhor dos Anéis e você ouve todo mundo falar dos imaginários bíblicos que tem lá, e tem. Você acha que não tem aqui em Mateus? Você acha que não tem? Está cheio. Isso aqui é um deles. Porque logo depois disso aqui, Jesus vai se recolher com seus apóstolos, ele vai entrar em Jerusalém, depois lá adiante. Ele vai sofrer reações às parábolas que contou, no capítulo 13, verso 53 em diante. Herodes vai matar João Batista, Jesus multiplica pães. Até o capítulo 16, verso 20, são as reações aos ensinos e às parábolas de Jesus. E aí, no capítulo 16, versículo 20, termina essa publicidade do rei. Mas vamos ver como termina. 16, 20. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Está vendo? Por que não? Você nunca ficou intrigado com isso? Por que Jesus não quer que falem que ele é o Cristo? Você já consegue responder. Por quê? Eu falei. Porque ele ainda não deu a vida dele em resgate. Eles ainda não tinham elementos o bastante para conectar com todos aqueles milagres, todas aquelas curas, todas aquelas expulsões de demônios. Eles ainda não tinham categorias, elementos para falar assim: esse que tem autoridade para fazer tudo isso e para ensinar é aquele que sacrifica a vida em resgate. Eles ainda não conseguiam. Então ele não queria ser conhecido como o Messias Todo-Poderoso sem que antes eles conseguissem conectar a esse Messias Todo-Poderoso a obra dele de fato, morrer como resgate. Fuja de quem apresenta Jesus só vitorioso e autoridade, né? Porque não é esse. Jesus fala: eu não quero ser conhecido assim. Não falem de mim nesses termos. A multidão não está pronta para saber quem eu sou. Eles não conseguem fazer essa conexão. Lá adiante é que ele vai deixar, porque aí sim ele vai morrer, ele vai ser sepultado, ele vai ressuscitar. Ele fala: agora vão e falem, vão e digam, a obra está completa. Agora eu quero que vocês anunciem, mas anunciem tudo. Eu morri, eu fui sepultado, eu ressuscitei, eu fui para o céu e eu voltarei. Anunciem, agora sim, conectem esse cheio de autoridade, de poder, com aquele. Conectem esse leão com esse cordeiro. O leão que curou, o leão que fez milagre, o leão que... Conectem com o cordeiro de Deus. Ele é leão e cordeiro. É maravilhosa a Bíblia quando você enxerga ela
como ela tem que ser enxergada. Aí você abre os olhos e fala: meu Deus, não é evangelho que está aí fora. Não é mesmo, gente? Não tenha medo de dizer, mas não seja orgulhoso. Seja humilde, porque essas coisas não são carne e sangue que nos revelam. É o Espírito de Deus. Seja humilde. Mas em amor, não tenha receio de dizer a verdade. Jesus não quer ser conhecido como esse tipo de Cristo. Não digam a ninguém. E olha que interessante, a privacidade do rei, capítulo 16, verso 21. Olha o que vai acontecer. A gente não enxerga essas divisões, porque de novo, falta um capítulo aqui. Então você está lendo e parece que... Mas olha, verso 20, 16, 20. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse. Agora sim, ele vai completar. Não fala que eu sou o Cristo ainda, porque nem vocês entenderam ainda que eu tenho que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Eu vou ser morto, mas no terceiro dia ressuscitarei. Não contem ainda que eu sou o Cristo, porque nem vocês entenderam que isso é necessário. Gente, quer que eu desenhe? Está claro, não está? Que tipo de Jesus a gente tem que anunciar? O Jesus completo, mas que principalmente veio para sofrer, morrer e ressuscitar. Por isso que até então ele não queria que falassem dele. Tá? E aí Pedro chama Jesus num lado, pergunta, né? Fala: não, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai morrer desse jeito. E Jesus expulsa o demônio dele, fala: sai daqui, Satanás, eu não vou seguir essas suas palavras de lisonja. Aí Jesus ensina, vai até o capítulo 17, verso 27. Ele vai passar pela transfiguração, é a privacidade do rei. No capítulo 18 inteiro, Jesus vai ensinar sobre as relações entre os discípulos. Por quê? Porque eles começaram a brigar entre eles. Olha o capítulo 18, verso 1. Jesus começou o ministério particular, privado dele, como? Falando que ele tinha que sofrer, que ele tinha que morrer, né? Ele passa pela transfiguração, e veja se os discípulos estão entendendo alguma coisa. Nada. Por isso que ele fala lá antes, ele fala: não falem que eu sou o Cristo, nem vocês estão prontos, vocês não entenderam ainda. Porque para os discípulos, o que importava? Olha o capítulo 18, verso 1. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus, os 12, os apóstolos, não é a multidão não, e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus fala: meu, vocês não entenderam nada ainda. E aí no capítulo 18, ele vai ensinar sobre grandeza no reino. Vai falar sobre perdão, é quando ele vai falar sobre ligar e desligar, enfim, capítulo 18. Aí ele termina no verso 35 do 18, dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. A nossa comunidade, a comunidade dos discípulos, o reino do céu não é composto de gente que quer ter supremacia sobre outros. Não será assim entre nós. Nós seremos conhecidos como aqueles que servem uns aos outros e perdoam de coração uns aos outros. É muito profundo esse capítulo. E aí no capítulo 19 começa a peregrinação dele. Então ele foi preparado, ele veio a público, ele ensinou em particular. Em quarto lugar, ele vai peregrinar para Jerusalém, porque foi para isso que ele veio. Capítulo 19, verso 1. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas em particular, ele deixou a Galiléia, foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão.
Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Veja, eles estão começando a... Quanto mais próximo ele chega de Jerusalém, mais a perseguição dos fariseus vai aumentar. Por quê? Porque o diabo sabe que Jesus estava chegando perto do ponto que jamais poderia acontecer, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus. O ensino de Jesus no caminho, ele vai ensinando do capítulo 19 até o final do capítulo 20, ele vai falar sobre as recompensas do discipulado, a parábola dos trabalhadores do vinhedo, ele vai falar sobre servir uns aos outros. Ele está indo para Jerusalém e está ensinando, capítulo 20, 19 e 20. No capítulo 21, ele chega a Jerusalém. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos, vão àquele povoado, assim que entrar verão uma jumenta, e aí eles vão preparar a Páscoa, para eles, capítulo 21 até o verso 22. Capítulo 21, verso 23, começam os confrontos públicos ali, na chegada de Jerusalém. 21, 23, diz o texto: quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Toda aquela autoridade que ele vinha demonstrando começa a ser questionada mais intensamente agora. Quem lhe deu esse direito? Então, ele vai ser aqui confrontado, até o capítulo 23, verso 39. Que termina dizendo assim, o 23, 39. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. É o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Por quê? Porque os líderes estão rejeitando ele, estão questionando a autoridade dele. Ele chora diante, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas, apedrejas os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, vocês me rejeitaram. E aí, no capítulo 24, até o final do 25, ele vai ensinar sobre o futuro. A destruição de Jerusalém, a destruição, a segunda vinda de Jesus. É um capítulo meio complicado, num primeiro momento, porque mistura aqui 2 eventos históricos. A destruição iminente de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo, e a segunda vinda. Nós vamos estudar esse capítulo. Aí o capítulo 25, Jesus são as parábolas que ele vai contar, as parábolas... A parábola das 10 virgens, a parábola dos 3 servos, o juízo final. Ele está contando parábolas relacionadas ao tempo do fim. Em síntese, o que ele conta nessas parábolas, é interessante você ver, ele vai dizer uma coisa: não deixe o seu coração esfriar, enquanto você aguarda a segunda vinda. Não deixe o seu coração esfriar, não deixe a lâmpada apagar, não durma, não esfrie. Não esfrie a sua fé, não esfrie o seu amor. É isso que ele vai dizer nessas parábolas. Mantenha-se ativo, trabalhando, etc. E aí a parte final, a paixão do rei, a partir do verso 26. A preparação para a paixão, quando Jesus, capítulo 26, verso 1, Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele vai avisando. Ele é preso no capítulo 26, a partir do verso 47, e até o 27, verso 26, ele vai passar por a prisão e o julgamento de Jesus. Do capítulo 27, verso 27 até o 56, é a crucificação de Jesus. Depois 27, versos 57 e 58, é o sepultamento de Jesus.
E o 28, verso 1 até o fim do capítulo, é a ressurreição de Jesus e a grande comissão de Jesus. E ele termina assim, verso 16 do capítulo 28. Então os 11 discípulos partiram para Galiléia, foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o abordaram. Alguns deles, porém, duvidaram, ainda assim duvidaram, depois de tudo que ele disse: eu vou ser crucificado, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ainda assim duvidaram alguns. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Vocês viram isso? Eu venci a morte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É isso que ele quer, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que se faz discípulos? Ensinando eles, do mesmo modo como Jesus fez. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem, ouvir e obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o panorama de Mateus.